Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura dessa coletânea de contos intitulada O Terrorista Elegante e Outras Histórias. Eu vou começar contando um pouquinho sobre a história de realização, de construção desse livro, porque ele foi escrito a quatro mãos. Exatamente, dois escritores se sentaram, conversaram e escreveram juntos essas três histórias. E quem são esses escritores? O meu maravilhoso Mia Couto, junto com outro maravilhoso José Eduardo Agualusa. O Agualusa é angolano e o Mia Couto moçambicano. Para quem já nos acompanha aqui no canal, já viu um monte de vídeos e sugestões de leitura sobre a obra do Mia Couto, que eu adoro. Se você por acaso está chegando agora, ainda não conhece os vídeos, ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e assistir as outras sugestões de leitura do Mia Couto depois. Bom, o que aconteceu? Esses dois escritores, que são dois nomes muito importantes na literatura africana de língua portuguesa, escritores que publicam muito, escritores que têm as suas obras publicadas aqui no Brasil já há muitos anos, são dois grandes nomes dessa literatura africana escrita em língua portuguesa, dois escritores que fazem parte do que a gente hoje chama, não é, de cânone ou já da história da literatura de Moçambique, da história da literatura de Angola. Esses dois escritores, eles receberam quase como uma encomenda, não é, a escrita de uma peça de teatro. Então a ideia original do Terrorista Elegante era uma peça de teatro que depois foi adaptada, ou foi transformada no conto, né, a versão em prosa. E aí nesse livro, que foi publicado pela Tusquets, que é uma editora espanhola e que é publicada aqui no Brasil agora pela editora Planeta, nessa edição, que é super bem cuidada, super bonita, a gente tem, além dos três contos, uma entrevista com os dois autores, uma entrevista muito bacana na qual eles falam sobre o processo criativo e no final uma notinha final também escrita pelos dois escritores em que eles explicam um pouco mais sobre a composição dessa obra. E aí eles dizem lá na nota final que O Terrorista Elegante foi escrito assim num jardim lindo, lá em Moçambique, os dois numa mesa grande, cada um no seu computador, e aí eles iam conversando e brincando e de uma maneira muito agradável, muito divertida. Um coloca uma palavra, outro coloca outra, e aí um mexe na frase, o outro transforma, e aí virou esse conto incrível que eu vou ler para vocês o comecinho, só para dar aquele gostinho, tá? Antes de começar a leitura, deixa eu falar do projeto gráfico, né, da capa e das ilustrações. Então tem um projeto gráfico bem bacana. A ilustração é do Alex Cerveni, um brasileiro, artista plástico, ilustrador, tem muitos trabalhos bacanas, não é? Então a gente começa aqui, né, o primeiro conto. Então deem uma olhada nas imagens, vamos pensar o que essas imagens trazem pra gente como referência, não é? Como que vai compondo aí esse universo na nossa mente. Então vamos lá. O Terrorista Elegante. Poucas pessoas na polícia judiciária sabem o nome de batismo do comissário Laranjeira. Lara sabe. Lourenço. O teu problema, disse-lhe Lara uma vez, é que te transformaste inteiramente no comissário Laranjeira. Devias tentar ser Lourenço mais vezes. Naquela época, o comissário Laranjeira ainda conseguia ser Lourenço algumas vezes, pelo menos com ela. Depois perdeu a prática. Tinha 50 anos e uma barba de 3 dias, muito branca, que contrastava com o cabelo inteiramente negro. Os inimigos, que eram muitos, insinuavam que ele pintava o cabelo. O comissário remexeu os papéis na escrivaninha. Estava um caos. A sua vida estava um caos. Lara, em pé, não escondia a impaciência. Despacha-te, espera-me no serviço. Se fico muito tempo, vão pensar que me sequestraste. Não me importaria. Uma velha televisão, presa à parede, um pouco acima deles, transmitia as notícias. Uma locutora muito loira, muito pálida, comentava o rescaldo de uma onda de 6 atentados simultâneos em Londres, Paris, Amsterdã, Bruxelas, Roma e Madrid, contra embaixadas e consulados dos Estados Unidos.
e empresas ligadas ao país, confirmando a morte de 60 pessoas, a maioria das quais diplomatas norte-americanos. As forças de segurança nacionais e internacionais encontravam-se em estado de alerta máximo. Nesse momento, apareceu a imagem do comissário Laranjeira sentado, muito direito, diante da locutora loura. E aí começa a nossa história, que é a história do suspeito de ter cometido ou de ter participado de alguma maneira desses atentados, não é, contra diversas embaixadas americanas em diferentes países da Europa. A nossa história se passa em Portugal. Então, o que acontece é que no aeroporto de Portugal prenderam essa pessoa que tem um nome ótimo, né? Um nome super interessante. Cadê o nome dele aqui? O Charles Poitier Bentinho. Não é à toa, é claro, a escolha desse nome, não é? Que é um angolano que foi preso no aeroporto, e aí quem está tomando conta do caso, né, o policial responsável por tomar conta do caso, é esse comissário Laranjeiras, que está sendo assessorado pela Lara, que é uma investigadora lá da sua delegacia de polícia. Mas é claro que, como é um caso internacional, muito rapidamente vai aparecer uma oficial da CIA, não é, uma americana, para também se envolver no caso e para tentar levar o suspeito para os Estados Unidos. E aí a gente passa a ter uma complicação diplomática, porque aí Portugal vai dizer não, porque fomos nós que prendemos, foi a nossa inteligência que pegou esse cara lá no aeroporto, então é aqui que ele tem que ser julgado, nós é que vamos investigar, mas a mulher da CIA quer levar o cara para os Estados Unidos. Então a gente tem aí uma primeira questão a ser tratada. E aí, o texto é muito bem humorado, é muito interessante, é engraçado mesmo em alguns momentos e vai trazer a personagem desse homem, desse suspeito, como uma figura que é incompreensível. Ele é incompreensível tanto para o Laranjeiras, esse português, quanto para Meg, que é a americana. Porque ele é um tipo que eles não entendem. Porque ele também não é um tipo que quer se fazer entender. Né? Então a gente tem de um jeito lindo, super bem elaborado, super bem cuidado, um pouco dessa reflexão sobre a questão da identidade de Angola, né? Da identidade de Portugal, do que é essa suposta identidade internacional, né? Americana, como que elas se entrelaçam e principalmente como elas não se comunicam. Existe uma questão que, para quem já me acompanha aqui no canal, sempre que eu falo do Mia Couto, sempre que eu falo do Pepe Tela, sempre que eu falo do Ngulani Bacacosa, dos autores africanos de língua portuguesa, essa questão sempre volta, que é o modo como o português, como o europeu, de maneira geral, olha para o africano como se fosse uma coisa só, que coubesse numa caixinha, que pudesse ser descrito e que se fechasse naquele resumo. E nunca é. Nunca é, não é? Não existe uma África, não existe uma Angola, como não existe um Brasil, não é? Como nós aqui no Brasil somos super plurais e a nossa cultura é super complexa, a gente nunca vai conseguir em 10 minutos de explicação dizer o que é a cultura brasileira ou dizer o que é o brasileiro. Também não dá para fazer isso em relação a nenhum outro país, muito menos nas culturas, né, complexas que a gente tem na África e nos países que são muito jovens. A gente vai pensar que Angola tem 40 e poucos anos como um país independente, não é, de Portugal. Então todas essas questões vão aparecer tratadas aqui com muito humor. Por que esse terrorista, ou suposto terrorista, o suspeito, né? Por que ele é chamado de um terrorista elegante? Porque ele frequenta assim, as altas rodas do high society de várias partes do mundo. Ele usa roupas de marca carésimas, compradas na França, compradas em Dubai, e ele tem uma coleção incrível de camisas de seda e gravatas, porque cada gravata ele usa por uma situação diferente. E aí a gente vai perceber ao longo da história que a profissão dele, ainda que ele frequente essas altas rodas das lojas de marca e dos shoppings e dos perfumes caros, qual é a profissão dele? Ele é curandeiro. Ele trabalha com aquilo de mais tradicional, né, da sua cultura africana, que é o poder de curar as pessoas pela manipulação de plantas, pela manipulação da palavra, do que se diz, pela manipulação da escuta. É escutar o outro, é entender o outro, é compreender, é se abrir para esse outro para poder curá-lo
a partir daí. E esse tipo de abertura é incompreensível para esse policial português. Mais incompreensível ainda para essa americana, não é? Porque a gente está falando de culturas super fechadas em si mesmas, que não se abrem à escuta. Então esse primeiro conto, gente, é uma delícia, é engraçado, é bonito, não é? Tem essas questões muito próprias das temáticas, né? Já do Mia Couto, que Mia Couto já trabalha, o próprio Agualusa. Então a gente vai perceber as quatro mãos, é muito legal. A gente percebe que tá ali o texto do Mia Couto, tá ali o texto do Agualusa, mas a gente não diz assim, essa linha é de um, essa linha é do outro. Eles conseguiram convergir, não é, para um texto único, super bonito, tá? Fica muito aí a dica de leitura. Eu queria ler só um pedacinho aqui que eu separei. A Lara está conversando a Meg, a americana, né, da CIA, está conversando com o Laranjeiras, e aí ela não entende direito esse português, ela não entende direito como é que ele é, e aí ela percebe que rola um clima entre ele e a Lara, né? Ela fala assim, então, percebo que em algum momento aí, né, rolou um trelelê, porque tem um clima entre vocês. Há quanto tempo vocês se conhecem? E aí o oficial vai dizer assim, há demasiado tempo. Sabe? Gostaria de ser como esse Bentinho, um mentiroso compulsivo, um inventor de histórias. Quem sabe eu inventasse um outro passado para mim. E nesse pedacinho aqui a gente tem várias chaves de leitura, várias possibilidades de interpretação, de abertura dessa obra, não é? Porque percebam que o nosso suposto terrorista, o nosso terrorista elegante, vai ser considerado um mentiroso compulsivo. Porque ele vai falando e ele fala sem parar. E ele fala tanto que tem horas que ele tá fazendo perguntas para os investigadores. E aí quando o investigador percebe que ele... Gente, sou eu que faço pergunta aqui, não é você só tem que responder. Mas ele tem aquele poder da palavra, ele é um contador de histórias, né? Assim como o Mia Couto assim como a Agualusa ele é esse contador de histórias. E aí é muito interessante a gente observar essa fala do português que diz que queria poder inventar um outro passado. De uma certa maneira, toda a literatura que vem se escrevendo nos países africanos de língua portuguesa, desde a independência, pelo menos, é uma literatura que está tentando reescrever o passado. Porque o que eles receberam foi uma história, um passado escrito pelos europeus, dizendo assim, vocês são isso, tá? O passado de vocês é esse aqui, viu? E de forma como se eles não tivessem participado da própria história, né? Como se eles não conhecessem a sua própria identidade, que se apagou, se diluiu no meio dessa história que foi jogada para cima deles. Então, toda a literatura, o Mia Couto faz muito isso, o Ngulani Bacacosa faz muito isso, o Agualusa faz isso, o Pepetela faz isso, o Luandino Vieira faz isso. Quer dizer, é uma tentativa de ir buscar outras possibilidades de história, que não é essa eurocêntrica que foi jogada como se fosse a única possível, não é? Então essa questão do reinventar a história, do reescrever a história, do descobrir a própria história, do ser ativo na sua própria história é uma questão sempre importante, que perpassa os três contos, lindamente, né? Mas se materializou aqui nessa fala, por isso que eu queria destacar para vocês. Bom, o segundo conto, vamos achá-lo ele aqui, chama-se Chovem Amores na Rua do Matador. Olha aqui a ilustração, que bonito, não é? Que é muito bacana, também foi escrito pelos dois. Eles dizem lá na entrevista, né, no final do livro, que esses dois contos seguintes, esse daqui e o Caixa Preta, eles foram escritos à distância, cada um numa cidade, cada um viajando, né, cuidando dos seus próprios compromissos, e que eles mandavam mensagens de texto, que um ia completando a frase do outro, que depois completava, e foi assim que foi escrito esses dois textos, que também foram escritos para serem encenados, né? Os três contos têm muito diálogo, acho que veio um pouco dessa questão deles terem sido originalmente feitos para o teatro, e foram escritos à distância, mas com uma, né, sincronia dos dois que é muito grande. Então vou começar a leitura do segundo conto. Apresentação de Baltazar. Apresento-me, o meu nome é Baltazar Fortuna. Tenho 49 anos, mas não mereço. A idade que me calhava bem era 33. Sim, 33. 30 meus e 3 das 3 mulheres com quem vivi. Na verdade, elas viveram mais do que eu.
Elas, digamos, viveram contra mim. As malditas mulheres sugaram-me o tempo. Dei-lhes anos e elas devolveram-me enganos. Os amores meus, os amores que não chegaram nunca a ser meus, os amores delas que eu nunca conheci. Esse Baltazar, ele se apresenta e ele vai dizer qual é o motivo dele estar nesta cidade onde ele está escrevendo o texto. Ele está lá porque ele foi lá matar as suas 3 mulheres. Ele vai dizer, elas me enganaram, elas me traíram, elas roubaram os melhores anos da minha vida, por isso eu vou matá-las. E aí, ele vai apresentar a primeira, né? Que vai Mariana, a primeira justiçada. E aí ele diz, onde está você, Mariana, que eu vim aqui para matá-la. Ele vai lá na porta dela. E aí ele vai nos contar o motivo pelo qual ele quer matá-la, o motivo pelo qual ela merece morrer. Então ele conta toda a história do amor deles dois, do romance, de como ele foi enganado, tatatã. Aí o capítulo seguinte intitula-se A Fala de Mariana Chibichuba, que é a mulher. E aí ela, em primeira pessoa, vai dizer, meu nome é Mariana Chibichuba. E vai contar a sua versão da história, que desmente a versão do Baltazar. Então é um jogo muito interessante, porque ele apresenta a primeira mulher e depois ela se apresenta. São histórias que não batem. Depois aí ele não consegue matar a primeira mulher, ele vai na segunda. Ele apresenta a segunda mulher e aí ela conta a sua própria história com a sua própria voz. E as histórias não batem. E a mesma coisa vai acontecer com a terceira mulher. Então lembram que eu falei dessa questão de reescrever o passado, de buscar o passado? Isso também aparece nesse conto, numa questão que é mais individual, digamos, da vida amorosa desse homem, mas que não é só a vida amorosa dele, porque a questão da guerra vai perpassar essa vida, a questão da pobreza na qual eles estão submetidos vai perpassar essa vida, tem a questão dos filhos que vão nascer, tudo isso, não é? Todo esse nascer desse homem, dessa vida, dessa família, desse grupo, dessa nação, não é? Essa história vai ser contada de diferentes maneiras. E aí cabe ao leitor, já atento, leitor atento, participativo, não é? Engajado com a leitura, vai criando a sua própria história, né? Então é um entrelaçar de vozes muito bacana, vale muito a pena ler com bastante atenção. E aí, o terceiro conto, que é lindo, que chama-se A Caixa Preta, que é uma pérola, gente, de beleza. Vou ler o comecinho, tá? Para vocês, que ele é tão emblemático, tão bonito. Vamos lá. Na sala de visitas, 3 máscaras africanas, presas a uma das paredes, olham para o futuro. Mas não há nada para ver. Os sofás são cansados e tristes, de uma melancolia conformada, como doentes terminais na cama de um hospital. Velha Luzinha está na cozinha a preparar uma sopa. Rodopia de um lado para o outro com uma faca na mão. Que horas serão? E Vitória que não chega? Esta minha neta sempre a dar-me dores de cabeça. Que horas serão? Detém-se um instante junto a um velho relógio cuco. Esse relógio nunca funcionou. Foi a minha filha que o pendurou ali. Ela sempre desprezou o tempo, igual a Vitória, a minha neta. Ofereceu-me este relógio parado para me lembrar de que o tempo para ela parou no momento em que o marido... Enfim... Um tiro ao longe desarruma a escuridão. Silêncio. É, na minha opinião, o conto mais bonito, mais sensível dessa coletânea. Os 3 são ótimos, os 2 primeiros mais bem-humorados, tem humor, uma ironia muito fina, muito delicada. E esse terceiro conto também tem uma ironia muito bacana, mas ele é bonito, sabe? Aquele conto que a gente acaba, assim, com o coração, né, chorando, mais quentinho. É assim. E aí conhece, olha que lindo o nome da velhinha, né? Ela chama a velha Luzinha. É uma luz, uma luzinha velha, não é? E ela está preocupada com a neta, uma jovem bonita, que está na rua, não chegou ainda. Eles moram nesse bairro onde a criminalidade é muito alta, a gente está pensando num período aí pós-independência, mas ainda com os resquícios, né?
da independência, os resquícios da guerra, muitos órfãos, é o caso dessa menina, Vitória, os pais desapareceram no tempo da guerra, ela já tem agora 18 anos, foi criada por esta avó, vive a sua vida independente, não é? Mas existe esse passado, essa história dos pais que ficou aí sem ser contada direito, não é? E aí o que acontece? Nessa noite, a Vitória chega em casa, come lá sua sopinha, vai deitar e aí de repente entra um ladrão na casa, há um invasor. E aí este invasor é uma presença muito estranha, não é? E os diálogos que ele vai travar com a menina e com a velha, e ele senta para tomar sopa, porque a velha fala, você está com fome, você precisa comer alguma coisa, essa sopa, não é? Na boca dele vai trazer lembranças, vai trazer memórias, então é um recontar da história da velha Luzinha, é um recontar da história do nascimento da Vitória e do porquê que ela ficou, né, órfã. É a história da própria guerra na África, né? É a história tanto de Angola quanto de Moçambique, que tiveram que lutar pela sua independência, que viram essa luta, em muitos casos, não alcançar os objetivos que eles desejavam. Eu selecionei um trechinho aqui super lindo, em que o ladrão está conversando com a velha Luzinha. E aí eles estão falando sobre os jovens, né? E aí o ladrão vai dizer, eles não são como nós, velha. São os filhos da luta. Cresceram sozinhos enquanto a gente se matava uns aos outros. Então existe essa relação muito complicada entre a geração que lutou pela independência, que conseguiu a independência, mas que não conseguiu depois colocar em prática todos os ideais da revolução, e essa geração órfã, essa geração que cresceu sozinha, que cresceu sem os pais, numa terra independente, mas que não era uma terra melhor, exatamente, que não trazia melhores condições de vida para essas pessoas. É um texto lindo, que vale muito a pena. Eu espero ter despertado em vocês assim a vontade de ter lido o livro. É uma leitura muito gostosa, muito rápida. Como tem muito diálogo, né? É gostoso de ler, a gente vai ouvindo a voz assim das personagens. Então, fica aqui a minha sugestão de hoje. Curtam o vídeo, compartilhem, me digam aí se vocês gostaram. Quem já conhece o livro, me diz o que achou da leitura, não é? E eu vejo vocês na próxima sugestão.